Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Pedro 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 18. Esse é o texto da nossa mensagem nessa noite. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 18. Pedir para os irmãos aí projetarem o texto, a imagem já foi projetada? Não? Se for possível, a imagem dos lobos, que vocês já conhecem, projetar aí no telão e na TV, se for possível. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 18, diz assim a palavra de Deus. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Como esperar a segunda vinda de Jesus? Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Como esperar a segunda vinda de Jesus? No domingo passado, nós começamos a falar sobre esse assunto. Começamos na nossa pregação, na nossa exposição, a falar sobre a segunda vinda de Jesus. Na ocasião, nós dissemos que a segunda vinda de Jesus é a apoteose do cristianismo. É o evento final, derradeiro, o evento mais glorioso, mais desejado pela igreja. Esse é o assunto mais importante. Afinal de contas, diz respeito ao desfecho da história, quando o Senhor Jesus, após ter vencido seus inimigos e os colocado debaixo de seus pés, ele vem de forma gloriosa, repentina, audível, visível, como nós destacamos no domingo passado. Aliás, nós destacamos que o Novo Testamento apresenta 7 características a respeito da vinda de Jesus. E a sua segunda vinda vai ser diferente da primeira. Na primeira vinda, ele veio como servo sofredor. Na segunda vinda, ele virá como um rei para esmagar, para destruir os seus inimigos. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a primeira vinda, sobre a primeira vinda de Jesus, a Bíblia usa uma figura. Quando fala sobre a segunda vinda, fala sobre outra figura. Na primeira vinda, a figura que é usada para descrevê-la é a figura de um cordeiro, não é verdade? Um cordeiro. Isaías 53 vai falar que Jesus veio como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca e perante os seus inimigos ficou caladinho lá. Então a figura para a primeira vinda é o cordeiro. A figura utilizada para a segunda vinda já não é mais um cordeiro que não abre a sua boca, mas é um leão que ruge, um leão poderoso. Hoje, dando sequência aqui a esse texto que nós iniciamos domingo passado, então eu quero falar sobre como esperar a segunda vinda de Jesus.
E o texto aqui de 2 de Pedro 3 apresenta para nós algumas verdades importantes e muito claras a respeito da sua segunda vinda e de como nós devemos esperá-la. Última vez que eu vou mostrar o conteúdo geral da carta, hoje nós vamos encerrá-la. Eu tenho dito para vocês, são 3 capítulos e a carta está dividida em 3 partes. Na primeira, cada capítulo é uma parte. A primeira, a prática das virtudes cristãs, capítulo 1. Segunda, cuidado com os falsos mestres, capítulo 2. E a terceira, a segunda vinda de Jesus. Hoje nós vamos terminar de expor essa pequena, porém importante e valiosa carta do Novo Testamento. O capítulo tem 18 versículos e ele tem uma ligeira diferença nesses versículos, nesses 18. Deixa eu só fazer uma divisão para ficar mais claro para vocês. Nos versículos 1 a 10, que nós falamos domingo passado, Pedro diz que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, é muito claro, e nós falamos, as Escrituras anunciam que Jesus vai voltar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os falsos mestres dizem, não, ele não vai voltar, mas ele vai. E finalmente nós terminamos falando sobre o tempo de Deus, o Kairos de Deus é diferente do Cronos da nossa cronologia. Então, versículos 1 a 10, Pedro diz, Jesus vai voltar. Aí você diz, pastor, mas por que o senhor não pregou tudo? Porque tem uma ligeira diferença nesses versículos. Nos versículos 11 a 18, Pedro vai dizer o que é que nós devemos fazer enquanto Jesus não volta. Deu para pegar? Versículos 1 a 10, ele diz, Jesus vai voltar. E aí nos versículos 11 a 18 ele vai dizer o que é que nós devemos fazer enquanto Jesus não volta. Ele vai voltar, claro, ele é taxativo, e o que é então que nós devemos fazer enquanto ele não volta? É por isso que o tema é um pouco diferente. Como esperar a segunda vinda de Jesus? Pedro vai nos apresentar aqui, como eu sempre gosto de fazer, dividir o texto em partes, para ficar mais claro, mais didático, para que vocês percebam melhor a divisão do texto. 3 verdades que Pedro vai nos ensinar. Primeira, como esperar a segunda vinda de Jesus? Pedro diz, vivendo em santidade. Essa é a primeira verdade que o texto vai nos apresentar, vivendo em santidade. Versículo 11, ele diz assim, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui, no versículo 11, ele mostra a necessidade que temos como igreja de vivermos em santo procedimento e piedade enquanto Jesus não volta. Bom, nós dissemos que Jesus vai voltar, é certo, é fato, é categórico, mas isso não nos dá o direito de vivermos de qualquer forma, sem compromisso com o nosso Deus. Nós devemos viver, Pedro diz, em santidade, em santo procedimento e piedade. Ele diz assim no versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que coisas? São os argumentos que ele vinha destacando no versículo 10. Olha só, as coisas que serão desfeitas são aquelas que ele disse no versículo 10. Veja aí, 2 de Pedro 3,10, o apóstolo diz, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro diz assim, olha, visto que todas essas coisas serão desfeitas, visto que os céus passarão com estrepitoso estrondo, que os elementos serão desfeitos, visto que essas coisas vão acontecer, então vivam em santo procedimento e piedade. E é interessante, irmãos, que às vezes o ser humano dá muito valor para as grandes obras
as grandes construções que foram feitas na humanidade. Nós temos até, as 7 maravilhas do mundo antigo, que estão aí para nós estudarmos, para nós visualizarmos. Por exemplo, Nabucodonosor construiu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas a ideia de Pedro ele está dizendo que as grandes obras, os grandes monumentos feitos pelos homens serão destruídos. Por mais bonitos, por mais belos, por mais pomposos, por mais extraordinários que sejam, Pedro diz, essas coisas serão desfeitas. E aliás, construção bonita impressiona a gente, não é verdade? Construção bonita impressiona a gente, isso não é de hoje. Os discípulos fizeram isso há 2000 anos atrás, lá em Mateus 24, quando eles estavam saindo do templo, eles pegam na mão de Jesus e mostram para Jesus assim, Senhor, veja que pedras, que construção, que coisas extraordinárias. E aí Jesus diz assim, a gente até brinca, pega esse versículo e tira ele do contexto e usa em outras situações. Jesus diz assim, vocês não estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, todos as grandes obras, os grandes monumentos feitos pelos homens serão destruídos, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, vivam em santo procedimento. Ou seja, o que é importante mesmo é que nós vivamos em santidade diante do nosso Deus. É como se ele dissesse, uma vez que essas coisas vão acontecer, uma vez que essa realidade da destruição é inegável, vivam em santo procedimento e piedade. O procedimento tem a ver com as nossas atitudes diante dos homens. Quando a gente age, o que a gente faz é visto pelos homens, correto? Então o nosso procedimento tem a ver com as nossas ações para com os homens, e a nossa piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Vivam em santo procedimento para com os homens e piedade para com Deus. O profeta Amós fala sobre a necessidade que temos de nós refletirmos sobre o nosso encontro com Deus. Amós, capítulo 4, versículo 12, um versículo escondidinho lá no livro de Amós, mas extremamente importante. Amós 4:12 diz assim, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, olha só, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Olha a exortação de Deus através do profeta Amós, prepara-te para te encontrares, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Sabe por quê? Porque todas essas coisas passarão, os céus com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão. Então, o que é que nós devemos ficar atentos? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós lemos na liturgia, eu coloquei o texto de propósito, 1 aos Tessalonicenses 4:3. Paulo está falando sobre a necessidade de santificação que a igreja tem. Em 1 aos Tessalonicenses 4:3, Paulo diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Portanto, essa é a primeira lição que Pedro nos ensina. Como esperar a segunda vinda de Jesus? Bom, ele vai voltar, e enquanto ele não volta, o que é que a gente faz? Como que a gente vive? Como é que a gente se comporta? Pedro diz, vivendo em santo procedimento e piedade. Hebreus, eu lembrei de cabeça, não está no meu script aqui, Hebreus 12:14 tem uma frase impressionante, o escritor diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não dá para enganar a Deus. Você pode enganar os homens, você pode enganar as pessoas, mas não dá para enganar a Deus. O escritor aos Hebreus é claro dizendo, sem santificação ninguém verá o Senhor.
Portanto, irmãos, é necessário que nós vivamos em santo procedimento e piedade na nossa vida. É bem verdade que o mundo não nos ajuda. É bem verdade que o mundo está aí de ponta cabeça. Os valores são completamente contrários aos valores do reino de Deus. Ninguém nos incentiva a vivermos uma vida de santidade, mas esse é o padrão de Deus. Lembram-se de Isaías 6? Isaías 6, ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e aí os querubins, os serafins começaram a adorar a Deus, e lá para a altura do versículo 3 mais ou menos, a música que é cantada é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Como esperar a segunda vinda de Jesus enquanto ele não volta? Pedro diz: vivendo em santidade. Segunda verdade das três: como esperar a segunda vinda de Jesus enquanto ele não volta? O que a gente faz? Pedro diz: trabalhando para Deus. Como é que a gente espera a segunda vinda de Jesus? Pedro ensina: trabalhando para Deus. Isso está nos versículos 12 a 16. Veja só, aliás, tem um detalhe interessante aqui no texto. Versículos 12 a 16, eu resumiria nessa expressão: trabalhando para Deus. Versículo 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele mostra que a volta de Jesus deve repercutir em nós uma vida de testemunho. A volta de Jesus deve fazer com que nós trabalhemos, que nós sirvamos a Deus, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A igreja deve apressar a volta de Jesus. E aqui talvez tenha um problema para nós, né? Talvez você esteja se perguntando: como assim? Como é que eu apresso a vinda de Jesus? Se Deus tem o seu calendário, se Deus tem a sua agenda, se Deus tem um dia específico, Deus já determinou um dia em que Ele vai voltar. Agora, como é que eu apresso a vinda de Jesus? Se no calendário de Deus está tudo estabelecido, já tem um dia, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas Pedro diz assim: olha, como é que nós esperamos a vinda de Jesus? Trabalhando para Deus, apressando a sua vinda. Como é que a gente apressa a vinda de Jesus? Parece estranho para nós, não é verdade? A resposta é que a igreja, entre aspas, apressa a sua vinda trabalhando, servindo, agindo, colocando as mãos no arado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus nos deu recentemente um recurso muito bom, um recurso extraordinário de apressar a sua vinda. Chama-se internet. Concordam comigo? A internet é uma ferramenta fundamental. A internet tem, entre aspas, apressado a vinda de Jesus. Veja só, eu trouxe um exemplo, eu fui no canal da nossa igreja, por exemplo, que é pequeno. O canal da nossa igreja, os estudos bíblicos que eu estou dando de Apocalipse, o primeiro estudo de Apocalipse, que gera uma expectativa, né? Vamos falar de Apocalipse, vamos falar do fim do mundo, tem 694 visualizações. O normal é bem menos. Não passa de 100 visualizações, é porque o tema é chamativo, o tema chama a atenção. 694 visualizações, eu vi isso hoje, o estudo número 1 do Apocalipse. Nós não temos 694 membros aqui na igreja. São quase 700 pessoas que viram o texto e a exposição de Apocalipse capítulo 1. Como é que a igreja apressa a vinda de Jesus? Pregando o evangelho, usando as ferramentas que Deus deu. Por exemplo, hoje nós estamos com um problema na internet, nós não estamos com transmissão hoje. Mas o nosso canal, que é pequeno, tem gente que me assiste em Belém do Pará, tem gente que assiste em Manaus,
na Paraíba, alguns poucos da minha família lá no Ceará, tem um presbítero que me assiste em Portugal. Veja, eu não vou nesses lugares, mas o evangelho vai, a pregação vai. Como é que a gente apressa? Se eu posso estar pregando aqui, às vezes o reverendo Daniel Charles Gomes, acho que é isso, ele está dando o estudo bíblico lá no Japão, quinta-feira, ao vivo, e eu estou acompanhando, e parece que ele está do meu lado aqui. São 8 horas da manhã para mim, e lá são 8 horas da noite. Ele está dando o estudo lá, acho que é Levítico, Êxodo, Levítico, ele está estudando um livro que ninguém estuda, e você está vendo, parece que ele está aqui do teu lado, ele está lá no Japão. É o advento da internet. Eu vi um exemplo do reverendo Hernandes, que a gente conhece. Ele resolveu dedicar as suas redes sociais para Deus. E ele disse que vai usar todos os recursos que ele tem para a pregação do evangelho. Ele conta uma história que ele pregou lá em Pinheiros num trabalho para mulheres. Tinha acho que 50 mulheres lá no trabalho, 50. E ele pregou lá, falou sobre oração, e esse vídeo foi para a internet. Esse vídeo tem 2 milhões de visualizações. 2 milhões de visualizações. Ele disse, se esse vídeo não tivesse sido postado, apenas 50 pessoas teriam visto o vídeo, cairia no esquecimento e ninguém lembraria que eu falei sobre esse texto, sobre oração. 50 mulheres reunidas, o vídeo tem 2 milhões de visualizações. Como é que a gente apressa a vinda do dia de Deus? Usando os recursos, usando os meios, usando as ferramentas. Nosso canal é pequeno, bem pequeno, não chega a isso, mas veja, está em Portugal, está em Belém do Pará, está na Paraíba, está no Amazonas. De vez em quando eu encontro alguém assim, ou me chama, diz assim, eu vi o senhor, eu conheço o senhor, eu digo, mas eu não conheço você, mas é a questão do canal. Pedro diz, como é que a gente espera a vinda de Jesus? Trabalhando para Deus. Veja, se acontece um evento agora, uma explosão, alguma coisa lá no Japão, a gente sabe ao vivo, simultaneamente. Se acontece uma coisa lá na Austrália, no fim do mundo, a gente sabe ao vivo. É a internet. É claro que as pessoas usam isso para o mal, mas a ferramenta deve ser utilizada para o bem. Hashtag aí, compartilhe o nosso canal para que a palavra de Deus cresça cada vez mais. Como esperar a vinda de Jesus? Pedro diz, trabalhando para Deus, apressando, usando os meios, usando os métodos, as ferramentas que estão à nossa disposição. Jesus fala sobre a pregação do Evangelho. E ele diz que para que o mundo acabe, o Evangelho precisa ser pregado. Isso está lá em Mateus 24. Mateus 24, 14, ele diz assim, é o sermão escatológico, Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembrei de um outro exemplo, já faz um certo tempo, uma missionária entrou em contato comigo lá no Amazonas, nos rios lá do Amazonas, lá longe, e ele disse, reverendo, eu assisto o senhor aqui, e os ribeirinhos assistem o senhor aqui. E eu estou aqui, né? Eu jamais, talvez nunca eu irei no Amazonas pegar barco, rio, porque talvez eu acho que eu vou enjoar também, alguma coisa assim. Mas a missionária diz, nós assistimos o senhor aqui entre os ribeirinhos. Eu não vou lá, mas o evangelho está lá. Pedro diz, como é que espera a vinda de Jesus? Trabalhando, usando os meios, usando os métodos, usando as ferramentas que Deus nos dá para apressar a sua vinda. É um recurso que Deus nos deu para ser utilizado. E no versículo 12 ele diz assim, olha, apressando a vinda de Jesus, ele repete, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que Pedro espera? Novo céu e nova terra. Veja, se tem um texto no Apocalipse 20 que fala sobre o milênio.
Se o milênio fosse literal, como advogam a maioria dos evangélicos, eu diria que Pedro perdeu uma grande oportunidade de falar sobre o milênio, porque ele diz, no final, antes de Jesus voltar, ele vem, estabelece o milênio, Jesus reina 1000 anos em Jerusalém. Veja, Pedro diz que no final, ele aguarda não o milênio, não o reinado físico de Jesus, ele aguarda o novo céu e a nova terra. Apocalipse capítulo 21 vai falar sobre isso. Tem uma palavra interessante aqui, nos quais habita justiça. Se você está esperando justiça no atual governo e no novo governo, esqueça. Se você acha que a solução está no Lula, esqueça. E se você acha que a solução está no Bolsonaro, esqueça. Pedro diz que a justiça plena só vai habitar aonde? No novo céu e na nova terra. E a gente brigando o tempo todo, se é Lula, se é Bolsonaro, se é Simone Tebet, se é Ciro Gomes, e a gente brigando o tempo todo por política, não virá justiça nem no atual, nem forças armadas, nem o povo que está na rua. Justiça plena não é Bolsonaro, não é Lula e não é o próximo, não é ninguém, somente no novo céu e na nova terra. Aqui é sofrimento, aqui é luta, independente de quem esteja no governo. Versículos 14 a 16, Pedro vai falar sobre, continua falando sobre a necessidade de trabalhar para Deus. Versículo 14, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, a ideia de empenhar é continue trabalhando, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Interessante aqui, Pedro está falando sobre o trabalho, trabalhar para Deus enquanto Jesus não volta. E ele vai usar o exemplo do seu companheiro, de outro apóstolo, o apóstolo Paulo. E ele diz duas coisas interessantes sobre Paulo. A primeira é que o que ele escreveu é inspirado. Interessante que ele coloca os escritos de Paulo como escritos valiosos, canônicos, inspirados. O que Paulo escreveu é inspirado. As suas cartas, as 13 epístolas, têm o mesmo valor dos escritos dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, Pedro está dizendo que os escritos de Paulo também são palavra de Deus. Ele diz que os instáveis, eles deturpam as demais escrituras. Essa expressão demais escrituras pressupõe que o texto de Paulo também é escritura, também é a palavra de Deus. Isso aqui é o primeiro detalhe. O primeiro é que o que Paulo escreveu é a palavra de Deus, e o segundo detalhe interessante que me consola bastante, é que ele diz que o que Paulo escreveu é difícil. Não é assim que ele diz? Há certas coisas difíceis que o nosso irmão Paulo escreveu, coisas difíceis de entender. Isso aqui é um consolo para mim. Sabe por quê? Porque se era difícil para Pedro, imagina para nós, imagina para mim. Porque se Pedro tivesse alguma dúvida, não é verdade, Esdras? O que ele podia fazer? Perguntar pessoalmente, porque eles eram contemporâneos, eles viveram juntos. Se ele tivesse alguma pergunta, alguma dúvida, ele diz, por exemplo, Paulo, eu estou lendo Romanos aqui, eu estou lendo a epístola aos Romanos, você poderia me explicar o que você quis dizer lá em Romanos capítulos 9, 10 e 11, a salvação dos judeus, o que você quis dizer quando não eram gêmeos ainda nascidos, para que a eleição de Deus prevalecesse? Bom, Pedro poderia perguntar, nós não, estamos distantes do apóstolo Paulo mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos.
Então esse é um consolo. Pedro diz assim: Deus deu muita sabedoria para esse homem chamado Paulo, e ele escreve coisas difíceis de entender. Então é um consolo, porque se era difícil para Pedro, também é difícil para nós. Essa é a segunda verdade do texto. Como esperar a vinda de Jesus? Pedro diz: trabalhando para Deus. É necessário, irmãos, que nós continuemos trabalhando, continuemos servindo a Deus, apressando, entre aspas, a sua vinda. É preciso que nós preguemos, que nós anunciemos a palavra de Deus. Se nós não fizermos isso, se nós não pregarmos a palavra de Deus, lembram-se que uma vez Jesus estava passando na cidade e as crianças começaram a cantar, a louvar, e os religiosos estavam cantando um hino do Messias, né? Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Lembram-se o que os religiosos falaram? Senhor, manda eles... Não, manda eles pararem, eles não podem cantar esse cântico, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, porque eles estão cantando o cântico do Messias, e a gente não sabe se o Senhor é o Messias. E aí Jesus diz assim: pera lá, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se eles pararem de cantar, as pedras vão dar testemunho. É assim, gente, apressando, trabalhando, esperando, apressando e trabalhando enquanto Jesus não volta. Terceira e última verdade para a gente terminar o texto e a carta, essa preciosa carta do Novo Testamento. Como esperar a segunda vinda de Jesus? Então, a primeira nós vimos, vivendo em santidade. Segunda, trabalhando para Deus, por causa da expressão apressando. Terceira verdade, rejeitando os falsos mestres. Veja que ele volta a falar desse assunto, falsos mestres, rejeitando os falsos mestres enquanto Jesus não volta. Não é porque a pessoa está pregando, está falando em nome de Deus, que ela tem a verdade a seu favor. Ele vai dizer isso nos versículos 17 e 18 do texto para a gente fechar. Diz assim, versículo 17: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro usa essa expressão prevenidos, é interessante aqui no texto, porque veja, qual é o tema geral da carta? Cuidado com os falsos mestres. Ele está falando no capítulo 3 sobre a segunda vinda de Jesus, mas em cada capítulo ele dá uma pincelada. Cuidado com os falsos mestres. Essa expressão, acautelai-vos. Talvez, eu não lembro de cabeça, mas se alguém tiver a NAA, Nova Almeida Atualizada, na qual eu recomendo, excelente versão, a NAA não use a palavra acautelai-vos, já use mesmo a palavra cuidado. Cuidado com os falsos mestres. Paulo diz lá em Filipenses 3:1, se eu não me engano, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou tomem cuidado com os falsos mestres. Pedro usa a expressão no versículo 17, vocês já estão prevenidos, vocês já sabem, eu já falei para vocês, eu venho falando em toda a carta, a segunda carta, falando sobre a necessidade que vocês têm de rejeitar os falsos mestres. Jesus fala sobre os falsos mestres, sobre lobos que se travestem em peles de cordeiro. Mateus capítulo 7, é o sermão da montanha lá de Jesus. Mateus 7,15, Jesus usa a mesma expressão de Pedro. Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos. Tomem cuidado, rejeitem os falsos mestres, eles vão aparecer e aos montes, enquanto Jesus não volta. Rejeite os falsos mestres, os falsos profetas.
Pedro vai dizer que eles são insubordinados no versículo 17. Insubordinados, eles são desobedientes. E o objetivo deles é para que você deixe de ficar ou de permanecer firmes, para que não descaiais da vossa própria firmeza. Tem gente que está firme, tem gente que está caminhando com Deus, mas aí vem os falsos mestres com uma teologia sutil, parecendo boa e agradável, mas não é. E ele termina fazendo um contraste interessante. Ao invés de você dar ouvidos a esses falsos mestres, que é a expressão do versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Esse antes é o contraste. Ao invés de ouvir esses insubordinados, esses falsos mestres, gente que está tentando tirar vocês da firmeza, antes ou pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui duas palavrinhas importantes para nós: graça e conhecimento. Vocês já repararam que tem gente que ou cresce numa coisa ou cresce na outra, mas não consegue crescer nas duas coisas? Já repararam nisso? Tem gente que consegue crescer na graça, mas não consegue crescer no conhecimento. Tem gente que consegue crescer no conhecimento, mas não consegue crescer na graça. Tem gente que faz esse divórcio, essa desassociação, e Pedro diz: não, essas duas palavras não podem ser divorciadas, desassociadas. É preciso crescer nas duas palavras. Tem gente que tem muito conhecimento bíblico, mas não tem graça, não tem piedade. Tem gente que tem graça, mas não tem conhecimento. Se você chegar perto, você percebe que o conhecimento da Escritura que ele tem é pouco, é pequeno. Pedro diz: cresçam nas duas coisas, nas duas áreas. Tem um pensador, me foge o nome dele agora, ele disse que o crente precisa ter a mente cheia de luz e o coração cheio de fogo. Precisamos ter a mente cheia de luz, que é o conhecimento da palavra, e o coração cheio de fogo. Geralmente, ou você tem um cabeção, entre aspas, um cabeção por causa do conhecimento, mas aqui não tem fogo, não tem graça. Deixa eu dar um exemplo para terminar. Um exemplo bíblico. Lembram-se dos dois discípulos no caminho de Emaús? Lá em Lucas capítulo 24? Quando eles estão voltando lá para Emaús e de repente um sujeito aparece no meio deles. E esse sujeito é Jesus Cristo. E eles não reconhecem Jesus, né? E aí o sujeito, Jesus, diz assim: o que está acontecendo? Do que vocês estão falando? E aí eles, se fosse eu, diria assim: bom, o senhor ou você é a única pessoa no planeta Terra que não sabe o que aconteceu. Desde quinta-feira a cidade está um reboliço aqui. Quinta-feira o sinédrio judaico prendeu Jesus. Sexta-feira ele foi para a cruz de manhã. Depois ele morreu. Sábado as mulheres foram ao túmulo. E agora no domingo tem uma conversa que ele ressuscitou. E Jesus pergunta: mas o que é que está acontecendo? E talvez se eu fosse um deles eu diria: o Senhor é a única pessoa no mundo que não sabe a tragédia que aconteceu desde quinta-feira à noite, e hoje já é domingo, e não temos nenhum sinal de coisa boa. E Jesus começa a pregar a palavra, e anuncia os salmos, e anuncia os profetas, e depois Jesus vem, depois Jesus se dá a conhecer a eles, e depois a conversa dos discípulos é a seguinte: por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava? Lembra disso? Por acaso não nos ardia o coração enquanto ele falava, enquanto Jesus falava dos salmos, dos profetas, da lei de Moisés, que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse? O coração daqueles dois discípulos, um deles chamado Cleopas
Ele diz: não nos ardia o coração. É isso, gente. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão precisa ter a mente cheia de luz e o coração cheio de fogo. Geralmente, ou nós temos uma coisa, ou nós temos outra coisa. Ou nós temos o conhecimento, ou nós temos o fogo. Ou temos a luz, ou temos o fogo. Mas é uma luta, nós precisamos ter as duas coisas. E ele termina, a conclusão, ele termina exaltando a Deus. A gente chama isso de doxologia. É uma exaltação a Deus. E ele termina dizendo: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Como esperar a segunda vinda de Jesus? Vivendo em santidade, trabalhando para Deus e rejeitando os falsos mestres. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos abençoe. Amém.